Você já se sentiu diante de um desafio tão grande que parecia impossível de superar? Como se estivesse diante de um muro intransponível, sem saber por onde começar. É exatamente assim que Jó se sente neste capítulo. Depois de ouvir Bildade falar sobre a justiça de Deus e a suposta relação direta entre pecado e sofrimento, Jó responde no capítulo 9, com uma mistura de reconhecimento da grandeza divina e um profundo senso de impotência humana. A leitura inicial que escolhemos está em Jó, capítulo 9, versículo 2. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Essa pergunta é o fio condutor de todo o capítulo. Jó reconhece que Deus é justo e que ninguém pode contender com ele em pé de igualdade. É uma declaração que nos leva diretamente ao cerne da questão. Diante da santidade de Deus, quem pode se apresentar como justo? Vamos orar. Senhor, ao estudarmos este capítulo, pedimos que nos dês discernimento e humildade para entender o Teu caráter e a nossa posição diante de Ti. Que possamos aprender com as palavras de Jó e encontrar em Ti a nossa esperança e justiça. Em nome de Jesus. Amém. O discurso de Jó começa com a aceitação do argumento geral de Bildade. Deus é justo, sim, mas ele imediatamente ressalta que essa justiça divina é tão elevada que o ser humano não tem como se defender diante dela. Ele usa a figura de um tribunal para descrever sua impotência. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Jó, capítulo 9, versículo 3. Aqui vemos o peso da consciência de Jó sobre a distância infinita entre a criatura e o Criador. Para Jó, essa distância não é apenas teológica, mas existencial. Ele descreve o poder de Deus sobre a natureza, move montanhas sem que percebam, abala a terra, comanda o sol e as estrelas. Ele pinta um quadro da soberania divina que é ao mesmo tempo majestoso e assustador. Essa visão nos lembra dos Salmos, capítulo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. É a reafirmação de que nada escapa ao controle dele. Mas essa percepção traz para Jó um dilema angustiante. Como se aproximar de um Deus tão grandioso e santo, especialmente quando a dor parece ser a resposta dele? Jó não está negando a justiça de Deus. Ele está lutando para entender como essa justiça se aplica à sua situação específica. Ele sabe que não tem forças para ganhar uma discussão com o Criador. Se tentasse, seria esmagado não apenas pelo poder, mas pela sabedoria de Deus. Essa tensão que Jó sente é muito parecida com a que muitos de nós experimentamos em tempos de crise. Sabemos que Deus é bom, mas nos perguntamos como conciliar essa bondade com o que estamos vivendo. Jó expressa essa luta com honestidade brutal, dizendo que Deus multiplica as minhas chagas sem causa. Jó, capítulo 9, versículo 17. É importante notar que essa é a percepção de Jó naquele momento, não a realidade completa dos fatos. A Bíblia nos revela o pano de fundo que ele desconhecia, a permissão de Deus para que Satanás o provasse, não como punição, mas como testemunho de fé. Ao longo do capítulo, Jó fala da impossibilidade de um homem justo por si mesmo. Ele reconhece que, mesmo se tentasse se justificar, sua própria boca o condenaria. Jó, capítulo 9, versículo 20. Essa é uma verdade que ecoa no Novo Testamento, especialmente em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É aqui que percebemos que Jó, mesmo sem conhecer plenamente o plano de redenção, já antecipa a necessidade de um mediador. Essa necessidade é expressa de forma tocante
no versículo 33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó ansiava por alguém que pudesse interceder entre o homem e Deus, alguém que entendesse a fraqueza humana e tivesse acesso à presença divina. Mal sabia ele que estava, de forma profética, apontando para a figura de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo declara em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O que torna este capítulo tão poderoso é o contraste entre a visão de Deus como juiz supremo e a esperança, ainda que distante, de um mediador. Jó se vê como alguém esmagado pela grandeza divina, mas ao mesmo tempo deixa escapar a ideia de que talvez houvesse uma ponte possível entre ele e Deus. Essa ponte, que ele só podia imaginar, nós conhecemos pelo nome Jesus Cristo. Ao final deste primeiro bloco, fica claro que Jó não está questionando a existência ou a justiça de Deus. Ele está, sim, lamentando a falta de um meio de defesa, de um representante que pudesse interceder por ele. Esse anseio não é apenas dele, é a necessidade de toda a humanidade. E é aqui que a mensagem começa a ganhar um caráter profundamente redentor, apontando para a solução que viria séculos depois, na cruz do Calvário. Jó continua seu discurso aprofundando a percepção de que o ser humano, por mais íntegro que seja aos seus próprios olhos, não consegue sustentar uma defesa diante de Deus. No versículo 32, ele declara algo profundo: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Aqui está a essência de sua angústia. A desigualdade entre o homem e Deus é tão grande que qualquer tentativa de argumentar seria infrutífera. É como se Jó dissesse: não há terreno comum onde possamos nos encontrar para conversar de igual para igual. Essa sensação de distância é reforçada quando ele descreve Deus como aquele que, se tirasse sua vara e afastasse o seu terror, ele poderia falar sem medo, mas, como isso não acontece, Jó sente-se preso ao silêncio ou à lamentação. É interessante observar que essa percepção, embora limitada, não é de rebeldia contra Deus, mas de impotência humana diante dele. É uma confissão honesta de quem entende sua posição como criatura. No contexto da nossa vida hoje, quantas vezes também nos sentimos assim? Sabemos que Deus é soberano e perfeito, mas, em momentos de dor, temos a impressão de que nossa voz se perde no meio da imensidão do universo. Jó traduz esse sentimento com palavras que ecoam séculos depois, lembrando-nos que essa é uma experiência humana universal. No entanto, mesmo nessa tensão, ele não abandona a fé. Ele continua se dirigindo a Deus, ainda que com perguntas e lamentos. A descrição de Deus como aquele que move montanhas, sacode a terra, ordena o sol e traça as estrelas, versículos 5 a 9, serve para reforçar essa distância entre Criador e criatura. Mas também nos lembra de que, se Ele tem poder para tudo isso, também tem poder para intervir em nossa causa. É uma reflexão paradoxal. O mesmo poder que nos intimida é o poder que pode nos salvar. Essa é a base da confiança que, mesmo ferida pela dor, permanece no coração de Jó. Quando ele diz, no versículo 15, que mesmo se fosse justo não poderia responder, mas suplicaria ao seu juiz, percebemos algo precioso. Jó entende que a postura correta diante de Deus não é a de quem exige, mas a de quem pede misericórdia. Isso nos leva diretamente à mensagem do Evangelho, onde Jesus nos ensina que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. A humildade de Jó é um testemunho silencioso de que ele conhecia,
ainda que de forma parcial, o caminho para se aproximar de Deus. Ele também reconhece que Deus é soberano sobre os detalhes da vida humana. No versículo 10, afirma que Deus faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. É um contraste marcante. No meio de sua dor, Jó não perde de vista as obras grandiosas de Deus. Isso revela que sua fé não estava condicionada às circunstâncias. Ele podia não entender o motivo de seu sofrimento, mas sabia que o caráter de Deus permanecia inabalável. Esse é um ponto essencial para a nossa caminhada, a capacidade de separar o que sentimos do que sabemos sobre Deus. Nossas emoções podem oscilar com as tempestades da vida, mas a verdade sobre quem Deus é permanece firme. Jó, mesmo em sua angústia, não abre mão dessa convicção. E isso é algo que podemos aprender e aplicar, porque nos dias em que tudo parece ruir, a lembrança de que Deus é imutável é o que nos mantém de pé. No versículo 20, Jó reconhece que, mesmo se fosse inocente, sua própria boca o condenaria. Essa afirmação aponta para a fragilidade humana diante da santidade divina. Não importa o quanto nos esforcemos para viver de forma correta, sempre haverá algo em nós que não corresponde ao padrão perfeito de Deus. É por isso que a salvação não pode ser fruto de mérito humano, mas precisa vir pela graça, como Paulo afirma em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Jó, de forma quase profética, clama por um mediador no versículo 33, alguém que pudesse pôr a mão sobre nós ambos. Essa imagem é poderosa. Ele está descrevendo a necessidade de um árbitro que, de um lado, tocasse a mão de Deus e, do outro, a mão do homem, estabelecendo um elo que não existia. Esse mediador que Jó ansiava conhecer é revelado plenamente em Jesus Cristo, que, sendo Deus e homem, uniu os dois lados no ato supremo de reconciliação na cruz. Ao longo deste trecho, percebemos que Jó não está desistindo de falar com Deus, mesmo sentindo que não tem chances de vencer. Essa perseverança na comunicação com o Criador, ainda que carregada de dor, é um exemplo para nós. Ela nos lembra que a oração não é apenas para os momentos de alegria ou vitória, mas também para quando estamos confusos, frustrados ou até mesmo desapontados. Jó nos mostra que Deus é grande o suficiente para ouvir nossas queixas e amoroso o suficiente para não nos rejeitar por causa delas. À medida que este bloco se encerra, a sensação que fica é de que Jó está preso em um dilema. Reconhece o poder e a justiça de Deus, mas não consegue ver um caminho claro para a reconciliação. É como alguém que está diante de um rio caudaloso, sabendo que precisa atravessar, mas sem enxergar uma ponte. Essa imagem prepara nosso coração para a mensagem mais ampla que se desenrola nas Escrituras. A boa notícia de que essa ponte existe e ela tem nome e rosto: Jesus, o Cristo. Ao avançarmos no discurso de Jó, no capítulo 9, vemos que ele continua a explorar a distância aparentemente intransponível entre o homem e Deus. Ele pinta um quadro vívido do poder divino, descrevendo como Deus remove montanhas sem que o saibam e altera a terra do seu lugar. Versículos 5 e 6. Essas imagens são mais do que poesia antiga. Elas são uma confissão da força irresistível de Deus, uma força que nenhum ser humano pode conter ou contrariar. Mas o ponto de Jó não é apenas exaltar o poder de Deus. Ele quer mostrar como, diante desse poder absoluto, o homem se sente pequeno e incapaz de se defender. É como estar diante de uma tempestade imensa, onde cada relâmpago e trovão lembram que não temos controle sobre nada. Essa perspectiva, longe de afastá-lo de Deus,
desperta nele um anseio por uma intervenção que vá além da justiça estrita. Ele deseja misericórdia. Jó também observa que Deus faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Versículo 10. Aqui percebemos que, apesar de sua dor, ele ainda reconhece as obras extraordinárias do Criador. Esse é um detalhe importante. Jó não deixa que o sofrimento apague sua visão do caráter de Deus. Ele não entende o porquê de tudo o que está vivendo, mas sabe que Deus continua sendo quem sempre foi. Essa é uma lição preciosa para nós. A de que a fé genuína não se baseia nas circunstâncias, mas na confiança no caráter de Deus. Ao longo dos versículos 13 a 17, Jó se vê como alguém que seria esmagado pelo simples ato de Deus respirar contra ele. É uma linguagem forte que transmite o peso da santidade divina sobre a fragilidade humana. E ainda assim, no meio dessa percepção, Jó não deixa de falar com Deus. Ele continua levantando perguntas, reconhecendo que, mesmo sem respostas imediatas, o diálogo com o Criador é vital. Ele declara no versículo 15 que, mesmo sendo justo, não ousaria responder, mas suplicaria ao seu juiz. Isso revela uma postura profundamente humilde. Ele não se vê como alguém que possa exigir de Deus uma explicação, mas como alguém que só pode clamar por compaixão. E isso nos leva a refletir sobre nossa própria postura. Quantas vezes, diante das adversidades, tentamos negociar com Deus como se pudéssemos impor nossa lógica à sua vontade? Jó nos mostra que a única base segura para nos aproximarmos dele é a humildade. A fala de Jó também expõe uma realidade espiritual que ecoa por toda a Bíblia, a de que a justiça humana, por melhor que seja, nunca é suficiente diante de Deus. Isaías, capítulo 64, versículo 6, nos lembra que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Essa verdade, embora dura, prepara o coração para compreender a necessidade de um Salvador, alguém que possa vestir-nos com uma justiça que não é nossa, mas que vem dele. No versículo 16, Jó diz que mesmo que clamasse e Deus lhe respondesse, ele não acreditaria que ele tivesse ouvido a sua voz. Isso revela o abismo emocional em que ele se encontra, uma mistura de fé e desespero. É como alguém que sabe que Deus existe, mas que, em meio à dor, luta para acreditar que está sendo ouvido. Essa tensão é real e frequente na vida de quem sofre, e a Bíblia não a ignora. Pelo contrário, ela a registra para nos mostrar que Deus entende nossas fragilidades. Os versículos 18 a 20 descrevem a percepção de Jó de que Deus multiplica as minhas feridas sem causa. Claro que, na narrativa mais ampla, sabemos que havia um propósito espiritual profundo no sofrimento de Jó, mas, de onde ele estava, parecia que nada fazia sentido. Esse sentimento de injustiça percebida é comum quando estamos no meio da tempestade. Não vemos o quadro completo e, por isso, interpretamos os acontecimentos a partir da dor imediata. Jó reconhece no versículo 20 que, mesmo sendo inocente, sua própria boca o condenaria. Essa afirmação ecoa no Novo Testamento, onde Tiago, capítulo 3, nos alerta sobre o poder destrutivo da língua. É um lembrete de que, em momentos de sofrimento, nossas palavras podem refletir mais a nossa dor do que a verdade. Jó, com honestidade, admite que não conseguiria se manter irrepreensível, nem mesmo em um tribunal humano, quanto mais diante do tribunal divino. Ao nos aproximarmos do final deste bloco, Jó expressa o desejo por um mediador, alguém que pudesse pôr a mão sobre nós ambos. Versículo 33.
Essa figura, que na época era apenas um anseio, se torna uma realidade plena em Jesus Cristo. Ele é o mediador que liga o céu e a terra, que entende as dores humanas porque as viveu e que tem autoridade para interceder junto ao Pai. Essa revelação, que para Jó ainda estava no futuro, é para nós uma esperança presente. A mensagem deste trecho é clara. A distância entre Deus e o homem é real, mas não é intransponível. Deus mesmo providenciou o caminho para que pudéssemos nos aproximar. Jó, mesmo sem saber todos os detalhes, já intuía essa necessidade. E nós, que vivemos à luz da obra de Cristo, podemos encontrar paz na certeza de que esse caminho já está aberto. Dando continuidade à reflexão de Jó, no capítulo 9, entramos em um momento em que ele se volta ainda mais para a sua própria fragilidade diante de Deus. Ele descreve, nos versículos 21 a 24, como mesmo sendo íntegro, sente-se desprezado por sua própria vida. Essa é uma declaração profunda, pois mostra que o sofrimento pode distorcer até a forma como vemos a nós mesmos. Jó não está dizendo que perdeu seu senso de integridade moral, mas que a dor é tão intensa que ele já não enxerga valor na própria existência. É uma confissão honesta, e a Bíblia não a esconde. Isso nos ensina que Deus não se afasta de corações que expõem suas feridas. No versículo 24, Jó diz: "A terra está entregue nas mãos dos ímpios, cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele, quem é então?" É um lamento sobre a aparente injustiça do mundo. Jó vê uma realidade onde os maus prosperam, enquanto os justos sofrem. Essa percepção, embora limitada pela sua dor, ecoa em outros textos bíblicos, como no Salmo 73, onde o salmista confessa que quase perdeu a fé ao ver a prosperidade dos ímpios. Aqui aprendemos que não é pecado reconhecer o mal que nos cerca, mas é perigoso deixar que isso abale nossa confiança na justiça de Deus. Nos versículos 25 e 26, Jó usa imagens poéticas para descrever a rapidez com que sua vida está passando. Ele diz que seus dias são mais velozes que um corredor, que passam como barcos de papiro, como águia que se lança sobre a presa. Essas comparações expressam um sentimento de transitoriedade e impotência. É como se ele estivesse dizendo: "A vida está escapando das minhas mãos e não há nada que eu possa fazer para desacelerar." Esse senso de urgência nos convida a refletir sobre como usamos o tempo que temos e se o investimos em coisas que têm valor eterno. O versículo 27 marca uma virada no tom. Jó diz: "Se eu disser, esquecerei a minha queixa, deixarei o meu ar triste e me animarei." É como se ele estivesse tentando se convencer de que poderia simplesmente decidir ser otimista. Mas nos versículos seguintes, ele admite que isso não é tão simples. Ele sente que, mesmo tentando se alegrar, sua dor não desaparece. Essa honestidade é importante para a nossa compreensão da fé. Crer em Deus não significa negar a dor, mas aprender a confiar mesmo enquanto ela persiste. Nos versículos 28 e 29, Jó expressa que teme todas as suas dores e que, se é considerado ímpio, de nada adianta esforçar-se para mudar. É uma fala que mistura resignação com frustração, um sentimento comum a quem enfrenta provações prolongadas. Ele está preso em um dilema, quer entender, mas não encontra respostas. Essa sensação de estar encurralado é algo que muitos conhecem, e Jó nos lembra que até mesmo os homens mais piedosos podem enfrentar essas batalhas internas. O versículo 30 traz uma metáfora marcante. "Se eu me lavar com água de neve e purificar as minhas mãos com sabão, ainda assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias roupas me abominarão." Aqui,
Jó reconhece que, por mais que tente se purificar externamente, isso não resolveria o problema diante de Deus. Essa é uma verdade teológica profunda. A pureza diante de Deus não vem de esforços humanos, mas de uma transformação que Ele mesmo realiza. É um prenúncio da mensagem que se cumpriria plenamente em Cristo, que nos limpa de todo pecado pelo seu sangue. Nos versículos 32 e 33, Jó lamenta que Deus não é homem, para que pudessem ir juntos a juízo. Ele anseia por um árbitro, alguém que pudesse colocar a mão sobre ele e sobre Deus. Essa figura é a de um mediador, e aqui vemos uma das mais belas antecipações do papel de Jesus. No Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo declara que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aquilo que para Jó era apenas um desejo, para nós é uma realidade presente. O bloco se encerra com Jó dizendo, nos versículos 34 e 35, que se Deus retirasse de sobre ele a vara e não o enchesse de pavor, então falaria sem medo. Essa é uma declaração sobre o peso da santidade divina sobre o homem. Jó não está rejeitando a autoridade de Deus, mas expressando o anseio de poder se relacionar com Ele sem o peso esmagador da culpa e do medo. Esse é exatamente o convite que o Evangelho nos faz. Aproximar-nos de Deus com confiança, não por nossos méritos, mas pela obra redentora de Cristo. Ao refletirmos sobre este trecho, percebemos que Jó não perdeu a consciência da grandeza de Deus, mas sua dor o faz desejar algo que só seria plenamente revelado séculos depois. A graça que nos permite falar com o Todo-Poderoso sem sermos consumidos. Essa é a beleza da história bíblica. As perguntas do passado encontram resposta na revelação de Cristo, e a nossa esperança se ancora no fato de que Deus nos deu o mediador que Jó tanto ansiava. No início do capítulo 9, vimos Jó reconhecer a soberania absoluta de Deus, mas à medida que avançamos, percebemos que o seu coração clama por algo que vai além da compreensão racional. Ele quer proximidade, quer uma ponte entre a santidade divina e a fragilidade humana. Agora, ao final do capítulo, essa tensão se intensifica e revela verdades profundas que ecoam até hoje. Jó continua sua linha de pensamento e expõe um dilema. Como um homem, limitado e imperfeito, poderia se apresentar diante de um Deus tão santo e poderoso sem ser consumido? Ele não questiona a perfeição de Deus, mas reconhece o abismo que existe entre o Criador e a criatura. É nesse espaço que surge o seu desejo por um mediador, alguém que possa representar o homem diante de Deus e Deus diante do homem. Essa necessidade, que para Jó era apenas um anseio, é cumprida em Jesus Cristo, o único que pode colocar a mão tanto sobre nós quanto sobre o Pai. O que torna essa parte do texto tão rica é que ela não é apenas uma queixa ou lamento. É, de certa forma, uma confissão involuntária de fé. Jó não entende por completo, mas já vislumbra uma solução divina para a distância entre Deus e o homem. Isso nos ensina que, mesmo em meio à dor e à confusão, podemos ter lampejos da verdade que sustentam nossa fé. Ao meditar sobre o que Jó expressa, é inevitável perceber como o sofrimento pode se tornar um catalisador para perguntas eternas. Quando tudo vai bem, raramente pensamos na necessidade de um mediador. Mas quando somos confrontados com nossas limitações, pecados e a dureza da vida, entendemos que sozinhos não podemos suportar a presença do Deus Todo-Poderoso. Esse é o momento em que a graça se torna não apenas uma doutrina, mas uma necessidade vital. Jó encerra o capítulo reconhecendo que, sem intervenção divina,
Não há como se justificar. Essa consciência é libertadora quando vista à luz do Evangelho, pois nos leva a depender exclusivamente da obra de Cristo. Ele não só remove a barreira do pecado, mas também nos convida a um relacionamento íntimo e contínuo com o Pai. E é nesse relacionamento que encontramos descanso, mesmo sem todas as respostas para o sofrimento. O peso das palavras de Jó nos lembra que a fé não elimina as perguntas difíceis. Pelo contrário, muitas vezes é justamente a fé que nos permite fazê-las com honestidade diante de Deus. Ele não se ofende quando expressamos nossas dúvidas, pois sabe que, no fundo, é a Ele que estamos buscando. Essa é uma das marcas da verdadeira devoção. Não desistir de se dirigir a Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Há, nesse final, um chamado implícito para todos nós. Jó não conhecia o desfecho de sua própria história, assim como nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. Mas ele permaneceu dialogando com Deus, ainda que em tom de lamento. E essa perseverança é um exemplo poderoso. Podemos não ter clareza sobre o porquê de certas situações, mas podemos escolher continuar buscando o Senhor, confiando que, no tempo certo, Ele revelará sua justiça e seu propósito. Ao aplicarmos essa parte da Escritura à nossa vida, precisamos lembrar que o nosso mediador já veio e está vivo. Jesus é a garantia de que não estamos sozinhos diante das dores que enfrentamos. Ele conhece nossa fragilidade, sente nossas dores e intercede continuamente por nós. E essa verdade deveria nos levar a descansar, mesmo quando a tempestade não cessa de imediato. Encerrando esta reflexão, somos chamados a um ato de fé. Entregar o controle a Deus, reconhecer nossa dependência dele e confiar que, por meio de Cristo, podemos nos achegar ao trono da graça com confiança. Assim como Jó ansiava por um mediador, nós vivemos o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, e isso muda tudo, pois nos dá esperança, força e paz em meio às aflições. Oremos. Senhor, obrigado porque em Cristo encontramos o mediador perfeito, aquele que intercede por nós e nos dá acesso à Tua presença. Ajuda-nos a manter a fé firme, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Dá-nos paciência para esperar, coragem para prosseguir e esperança para viver cada dia na certeza do Teu amor. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, peço que curta e compartilhe. O seu gesto simples ajuda esta palavra a alcançar mais vidas e a fortalecer a fé de outros.